Com certeza, em algum momento da sua vida você já foi criticado, você já recebeu uma crítica que te deixou triste. E eu queria falar um pouco sobre isso com você, tá certo? Como lidar com as críticas, como lidar com essa, muitas vezes, com essa enxurrada das opiniões das pessoas sobre a tua vida, que muitas vezes te coloca para baixo, te deixa triste, muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso de uma forma madura e saudável, para a gente seguir aí vivendo o propósito de Deus. Então fica comigo, nos próximos minutos a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Olha só, tem um texto de João no capítulo 6. Jesus estava ensinando a palavra, Jesus estava pregando, provavelmente no começo do seu ministério. E olha só uma coisa interessante, ele começa a pregar um discurso muito forte, um discurso muito pesado. E olha o que as pessoas dizem. João capítulo 6, a partir do versículo 41. Estou com a minha Bíblia aqui, se você quiser acompanhar também, fica à vontade. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus. Porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, este não é Jesus. Este não é Jesus, o filho de José? Olha só o que as pessoas diziam. Esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como pode dizer, desci do céu? E Jesus respondeu, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. E aí ele vai começar a pregar, E aí o discurso de Jesus estava muito duro, porque Jesus estava dizendo assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E as pessoas não estavam entendendo a mensagem, não estavam entendendo a pregação, o discurso estava muito pesado. E aí, ao ouvir, o versículo 60, presta atenção, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando daquilo que eles estavam ouvindo, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. Preste atenção numa coisa, discurso duro, versículo 66. Naquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Simão Pedro respondeu, não, Senhor, para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Sabe, esse texto ele é muito rico, ele é muito glorioso, ele é muito extraordinário, porque fala de uma situação onde Jesus está ministrando um discurso, está falando sobre algo, e olha a primeira parte. A primeira parte, as pessoas questionam, dizendo assim, não é o filho de José? Esse não é o filho de José? A gente conhece ele, a gente conhece o pai, conhece a mãe dele. Né? E depois Jesus começa a pregar, diz, não, como pode esse homem dizer que desceu do céu? Como é que a gente vai comer da carne, beber do sangue dele? Muitas das pessoas que estavam ali, deixaram de estar ali e começaram a criticar. E Jesus, ele se refere aos 12, ele olha para os 12 e diz assim, né, os 12 começam a indagar, dizendo, Jesus, o discurso está muito duro. E Jesus vira para eles assim, vocês querem ir embora? Cara, isso é glorioso. Jesus, consciente do seu propósito, consciente do seu ministério, consciente daquilo que ele veio fazer, ele diz assim, é como se a ousadia dissesse assim, eu estou disposto até a recomeçar. Vocês querem ir embora? Vocês são os mais chegados, porque Jesus tinha os 12 que eram os discípulos mais chegados, que tomava café com Jesus, almoçava com Jesus, jantava com Jesus, dormia com Jesus, acordava com Jesus. Esses 12 estavam ali juntos com Cristo para o seu ministério. E ele fala para os 12, diz assim, vocês querem ir embora? Né? Então assim, olha a ousadia de Jesus. Ele não se importou com aquilo que as pessoas estavam falando, ele não se importou com o menosprezo das pessoas, porque as pessoas menosprezaram Jesus. Esse não é o filho de José e Maria? Né? Então, muitas vezes, deixa eu dizer algo para você, o nosso Jesus é o nosso exemplo principal, o nosso mestre. Muitas vezes as pessoas vão nos criticar. Muitas vezes, quando nós nos levantamos com uma nova inspiração, com uma nova unção, com uma nova ideia que o Senhor coloca em nossos corações, muitas vezes as pessoas vão criticar. E isso você pode levar para qualquer área da sua vida, tá? Seja a sua área profissional, seja os seus relacionamentos, seja a sua área espiritual, em todas as áreas, seja o seu casamento, em todas as áreas, sabe? As pessoas elas vão lhe sempre achar um defeito naquilo que você está fazendo.
sempre vai ter alguém que não vai se agradar da forma com que você está fazendo, da forma com que você está conduzindo. E qual é a melhor forma de lidar com isso? Qual é a forma mais madura e sadia de lidar com isso? Primeira coisa, você conhece o seu propósito, porque quando você conhece o seu propósito, você para de se importar com a opinião das pessoas e você começa a emergir no propósito de Deus para a sua vida. Sabe? E quando você está convicto daquilo que Deus chamou para você para fazer, você não se importa, você está disposto até a recomeçar. Porque Jesus olha para os discípulos assim, vocês querem ir embora? Então, gente, é importante que você tenha consciência de que, sabe, você tem um propósito, você não pode abrir mão disso por nada, tá certo? Eu não estou dizendo que você não vai poder ouvir conselhos, eu não estou dizendo que você vai você viver uma vida no extremo das coisas também é muito perigoso. Não estou dizendo que você vai parar de ouvir conselhos, que você não vai mais se importar com a opinião das pessoas que estão do seu lado, não é isso. Mas muitas vezes nós estamos próximos a pessoas que liberam uma palavra, uma opinião, uma crítica sobre a tua vida que vai detonar você, que vai te entristecer, que vai colocar você para baixo. E eu quero te dar um segundo conselho. Não compartilhe coisas da sua vida com pessoas que não estão na mesma visão que você, que não compactuam do mesmo propósito, que não falam a mesma linguagem que você. Você vai se decepcionar. Por quê? Porque essas pessoas vão lançar palavras sobre a sua vida que vai te colocar para baixo, que vai fazer você, decair, vai fazer você ficar sem perspectiva, sem esperança no que diz respeito aos seus sonhos. Sabe? José tinha um sonho. José era um sonhador. José teve um sonho glorioso, poderoso, mas ele foi compartilhar com pessoas que não estavam vendo e enxergando da mesma forma que ele. O que foi que aconteceu? Zombaram de José. Sabe? Então, quando muitas vezes, nós temos até ideias gloriosas, nós estamos com projetos maravilhosos, mas muitas vezes nós paramos para compartilhar com as pessoas erradas, sabe? Então, é aquela velha história que a gente já sabe, gavião anda com gavião, sabe? Águia anda com águia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem uma visão, você não pode andar com pessoas que não têm uma visão. Se você se mistura com pessoas que não estão na mesma visão que você, uma hora você vai se decepcionar com elas. Então grave esse conselho, que esse conselho é poderoso. Presta atenção, o discurso de Jesus estava duro, mas ele olha para os discípulos e ele diz assim, vocês querem ir embora? Tá todo mundo indo embora, vocês querem ir embora também? Olha só, vamos continuar lendo o texto. Olha só, presta atenção. E Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Sabe? Por mais que os discípulos eles estivessem não entendendo, com a falta de compreensão no que diz respeito àquilo que Jesus estava dizendo, mas eles não queriam sair de perto de Jesus. As pessoas, muitas vezes, não estão entendendo aquilo que Deus colocou no seu coração, as suas ideias, os seus projetos. Mas quando é Deus que coloca pessoas na sua vida, para que você cresça, talvez elas não entendam, mas elas vão pegar junto com você, porque essa é a visão que Deus colocou na sua vida. Eu louvo a Deus, porque nós estamos vivendo um tempo glorioso, sabe? A igreja está acordando, nós estamos despertando, o Espírito Santo está despertando a igreja brasileira para um nível maior de revelação, para um nível maior de ousadia, de entendimento, mas, sabe, a crítica e o elogio, ela tem o mesmo poder, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso, a crítica e o elogio têm o mesmo poder de te paralisar. Por quê? Porque são dois excessos. Se você é muito elogiado, você, muitas vezes, o teu ego ele é acionado e muitas vezes a gente fica com aquele excesso de, sabe, eu sou o cara, aquela autoconfiança exacerbada. E a crítica exagerada, ela tem o poder de te destruir, de te deixar triste, de te paralisar. Então, o desequilíbrio, os dois extremos, tem o poder de causar um dano, sabe, terrível na nossa vida. Mas quando nós equilibramos isso, e que nós vivemos uma vida blindada, tanto do elogio quanto da crítica, a gente vai conseguir vencer. Não permita com que as críticas paralisem você. E eu quero dizer eu quero dar uma palavra para você que gosta de criticar as pessoas, você que muitas vezes não entende aquilo que aquela pessoa está passando e muitas vezes você critica, você fala mal, não jogue pedras naquilo que você não tem conhecimento, sabe? Não seja um destruidor de sonhos, não seja não coloque sobre a pessoa um peso. Alivie a carga da pessoa que está do seu lado, sabe? Ao invés de palavras maldosas, ao invés de palavras negativas, levanta ela. Seja um incentivador de sonhos. Deus te chamou para levantar pessoas e não para derrubar. Deus te chamou para edificar e não para destruir. Deus te chamou para, ser um grande idealizador de sonhos, né? Um grande motivador dos sonhos das pessoas.
sabe? Esteja próximo a pessoas, onde você possa levantá-las, que essas pessoas possam avançar e prosperar. Jesus estava disposto até a recomeçar, mas por quê? Porque ele tinha convicção do chamado que Deus havia colocado em seu coração e que ele precisava ir até o final. A chave para você viver blindado das críticas é você entender o seu propósito. Quando você entende o seu propósito, o mundo pode cair, as pessoas podem falar, tudo pode se levantar, mas você permanece firme naquilo que Deus te chamou, tá bom? As pessoas criticaram Jesus, mas ele não deu ouvidos a isso e ele continuou no seu propósito, tá bom? Eu sei que eu tenho demorado um pouco para postar vídeos, mas eu quero ser um pouco mais regular. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos, sabe, realmente encher essa comunidade. Vamos estar compartilhando nos grupos do WhatsApp, nos grupos da família. Fica à vontade, nos grupos da igreja. Eu estou aqui para divulgar. O único propósito e intuito desse canal é propagar a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra, que a gente possa ser muito abençoado. E o meu intuito também é compartilhar um pouco do meu conhecimento acerca de Deus, acerca também do que eu tenho vivenciado durante esse tempo no Evangelho, e que você possa ser abençoado com tudo isso em nome de Jesus. Um beijo grande, graça e paz, um abraço.